Bom, nesse contexto, vamos dizer, desse ciclo que fecha, né, uma das coisas que me fizeram agora pensar uma transição momentânea, né, da questão estrita da religião, devocional, etc., né, essas tradições devocionais, para um outro contexto, foi o fato de que nessas pesquisas sobre festas, todos os contextos que eu pesquisei estavam em processo de patrimonialização, né? Então eu acabei tangenciando um pouco a questão da festa religiosa e das tradições devocionais para o contexto dos agenciamentos dos atores e da produção desses repertórios de imagens que os atores fazem, como uma agência capaz de influenciar os processos de patrimonialização a partir de repertórios privados, né, que seriam então negociados no âmbito dos processos, né, que dão relevância para o que deve ser definido como patrimônio, né. Isso apareceu em todas as festas, né, vários conflitos, vários processos nesse sentido. Então tentei fazer uma síntese disso naquele seminário que aconteceu no NER, né, nas jornadas do ano passado, a questão das festas religiosas como produzindo contextos que produzem hibridismos nos espaços públicos a partir de agências políticas dos diversos atores centradas na questão do patrimônio, né? E aí agora o que eu estou pesquisando é justamente isso, né? Quer dizer, como é que esses repertórios ganham relevância, seja privada, seja pública, e se exteriorizam como coleções que são capazes de agenciar memórias dos lugares nos processos de patrimonialização. Essa ideia surgiu nesse contexto de análises. Aliás, quase todas as minhas ideias de projetos, mesmo que não feitas nesse contexto, surgiram do acompanhamento de longo prazo lá do contexto de São Luís do Paraitinga e das transformações. Da mesma maneira, em 2010, a cidade, que é um casario, é um sítio de patrimônio histórico, né, de um casario imperial, de sobrados imperiais, teve uma enchente nos primeiros dias de 2010 e boa parte desse patrimônio caiu. E junto com o patrimônio, as coleções institucionais que estavam nesses patrimônios também foram engolidas pela água, se perderam. E na reconstrução da cidade e das suas próprias tradições, sobretudo religiosas, os atores da cidade, institucionais ou não, agentes culturais, né, acabaram recorrendo muito a essa memória dos repertórios e das coleções particulares das famílias e das pessoas para produzir uma certa catarse, né, um pouco à moda dos narradores de Javé, né? E a análise desse processo me fez perceber que era importante, então, tentar entender como é que esses sujeitos colecionam, por que colecionam, os seus propósitos, né? Mas, sobretudo, compreender que na dinâmica contemporânea dessas sociedades de risco que a gente vive, vamos dizer, né, a possibilidade desses diversos eventos críticos que desarticulam e desestruturam, né, lógicas de ação, tradições e procedimentos aí organizatórios, vamos dizer assim, na vida coletiva, acabam fazendo emergir a necessidade dessa agência privada como um repertório da memória coletiva. E voltei a pesquisar isso então em São Luís do Paraitinga, deu uns elementos bem legais assim para pensar, né, a questão da agência e tal, e incluí aí a cidade de Mariana, em Minas Gerais, que é uma cidade que eu já tinha pesquisado também, por causa da tradição religiosa ligada à poesia, ao simbolismo, né, na passagem do século XX. E incluí então essa perspectiva também das transformações que aconteceram na cidade de Mariana,
que algumas pessoas dizem que está se descatolicizando, né, nas suas tradições, inclusive imperiais, né? E a cidade de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, que está investindo também bastante hoje na questão do turismo religioso, né? Está puxando a festa de Caravaggio, uma filial da festa de Caravaggio, né, de Farroupilha, construir um templo, está investindo bastante nisso, cruzando esses elementos, né? Tradições religiosas, turismo religioso, agenciamentos privados, né, dessas coleções particulares das pessoas, que envolvem a questão da memória da cidade, e pelo menos nos casos de Mariana e São Luís do Paraitinga, a questão do evento crítico como um marco que faz emergir essa agência privada, né, das coleções, das memórias, no processo de patrimonialização. Já fiz algumas imersões, sobretudo em Mariana e São Luís, e já apareceram coisas muito interessantes para pensar esses propósitos e essas diversas possibilidades. E o mais engraçado é que em todas elas, engraçado não, né, mas o coincidente é que em todas elas, no depoimento do sujeito que nós já entrevistamos, a dimensão de um evento crítico aparece como o acontecimento, na perspectiva do Foucault, né, que marca uma ordem do discurso e que justifica o discurso da memória, que justifica e legitima, né, a sua iniciativa e a sua agência de constituir um repertório da memória local e de ser um guardião disso em função dos riscos, né, que se corre, seja politicamente, seja economicamente, ou mesmo em vários dos casos citados, através de catástrofes pessoais ou coletivas que acontecem, né? Então, de uma forma ou de outra, está marcado também por um princípio religioso, né? Pela ideia, por exemplo, da ruptura, da desagregação, da ordem do mundo e da ordem pessoal das coisas, né? E é nesse sentido que a questão da memória vem sendo trabalhada nessa relação. Então, não foge da questão da religião, no fundo, mas fica como um fundo, né, para pensar outras dimensões que agora estão me ocupando como um princípio, ou uma orientação, provavelmente por uns 2, 3 anos aí.